Alô? Me ouviram aí? Beatriz, Alice, Sim, Douglas? professor. Beleza. Dá pra ouvir. Obrigado. Vou esperar só um pouquinho aí mais. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos reconstruir o exercício, ok? E vamos dar o conteúdo para a TD1 de quinta-feira. Boa noite, Marcela. Tudo bom? Tudo, professor, e com o senhor? Tudo bem também. Numa Tá bom. condição um pouquinho pior do que na semana passada em termos de movimentação, né? Mas fazer o quê? A gente tem que, de alguma forma, se preparar e ver se melhora um pouco a situação da cidade, a situação do estado, do país. Olha, professor, é assim, eu não vi muita diferença. O que eu vi foram os comércios fechados. Mas a movimentação na rua, por onde eu passei, tá igual. É mesmo? Pra mim também, professor. Também tive que dar uma saída e pra mim tá de a mesma coisa. Pra mim, vai na praia. A galera tá toda lá correndo, Lá naquela calçadinha lá da praia? no calçadão. Tá. Que Caramba. depende do horário. Tem horário que é permitido pra fazer o Então. exercício. Acho que é das 7 às 9, alguma coisa assim. E das 3 às 5. E lá no centro também, tipo, uma galera. Tudo bem que lá no centro muitas empresas trabalham com, a maioria delas trabalha com comércio exterior. Mas, tipo assim, as empresas não estão adotando home office. Ah, é? E como Pelo é que menos as que eu conheço, não. E como é que as pessoas vão para o trabalho com a condução restrita? Então, professor, tem empresa que está pagando Uber para volta, para o funcionário ir, e outras estão dando um jeito, né? Tipo, intermunicipal. O ônibus intermunicipal, ele não parou. Tá, entendi. Mas e como é que está a portaria do prédio? Porque eles têm restrições, né, os condomínios. Então, professor, só que o que está acontecendo é o seguinte: a portaria está fechando a porta do prédio para parecer que tá fechado, entendeu? Certo. E aí quem trabalha nas salas entra, fecha a porta e o prédio fica fechado. Hoje eu fui no escritório e tinha uma orientação do porteiro da gente assinar uma folha que veio do condomínio, assinar uma folha e dizer por que estava indo no escritório. Então, parece que está tendo algum controle. Agora, não sei se vão controlar efetivamente ou não. Eu acho que também depende muito do condomínio, né, professora, do edifício. Quem mais colocou aqui? A Alice colocou que disse que parece que está tudo normal, que a empresa dela está disponibilizando van para ir trabalhar. Não sei. Efetivamente, a gente não sabe o que passa em cada uma das empresas, né? Cada um é que tem a sua dificuldade, cada um é que tem que avaliar qual é a melhor forma de fazer com que a continuidade dos trabalhos se dê. Se é em casa, se é no escritório, não é fácil. Nunca disse para vocês que é fácil. Só que de hoje para amanhã, provavelmente a gente vai atingir 300 mil mortes por Covid. Se todas elas são por Covid, é uma coisa a se questionar futuramente, mas é um número muito grande, é um número absurdo. E alguns têm responsabilidades, né, e querem tentar diminuir, outros usam isso daí para encher o bolso, né? A gente nunca sabe qual é o político e se o político tem boas intenções, se ele realmente quer ajudar ou não o povo, ou se ele quer se ajudar, a gente nunca sabe disso. A gente vai ver isso com a história. Provavelmente eu não vou conseguir ver, né? Isso deve demorar anos aí para provar alguma coisa. Mas vocês vão ver isso e vão lembrar 2020, 2021 foi aquele ano em que aconteceu isso, isso e isso. De repente a gente vai estudar isso com muito mais profundidade. Ô, professor, Oi. e sabe o que é pior? Assim, o que me deixa bem irritada é a pessoa apontar o dedo e falar assim, fulano não tá usando máscara, olha lá o fulano abrindo banca de jornal, olha lá, fulano abrindo comércio com a
corta pela metade. Mas e você? O que você está fazendo para contribuir para a disseminação não piorar? Tipo, isso é muito... É irritante, professor, porque as pessoas apontam o dedo, mas o que elas estão fazendo para melhorar né, a situação que a gente está vivendo? Então, isso chama-se crítica, rabo comprido. A gente é muito disso. Normalmente, o brasileiro é ensinado, por causa até das novelas, né, de que a gente tem que adorar a intriga. E, no contrário disso, ou seja, fazer alguma coisa positiva, a gente nunca foi ensinado a fazer. Então, a gente não sabe reconhecer um problema, a gente, mesmo que veja um problema na nossa frente, a gente não sabe reconhecer as causas, a gente não sabe mitigar o problema, a gente não sabe trabalhar com essas causas para que ela não ocorram mais. Isso nada é ensinado. A gente é ensinado a ver uma novela com 299 capítulos, a pessoa má se dando bem. Só no último capítulo é que a pessoa má se dá mal. Isso, assim, se a gente for pensar, quer dizer, pô, na minha vida, 99,9%, mesmo eu sendo mal, eu vou me dar bem. Só 1% da minha vida que eu vou me dar mal. Parece que está incentivando as pessoas a pode fazer o mal mesmo, que não tem problema, que ninguém nunca vai te punir, ou se for te punir, você já está velhinho, já está caduco, né, morrendo. Isso é ruim. Isso eu acho que a novela brasileira ela é muito prejudicial por causa disso, porque não ensina o brasileiro a pensar. Aí vem um BBB que, pelo amor de Deus, turma, nossa, eu não consigo entender como o cérebro brasileiro consegue olhar para aquilo e permanecer vendo aquilo, tanta bobagem. Mais BBB do que dentro da nossa casa, né? A nossa casa já é um BBB, então a nossa casa já é o parâmetro para isso. Aí você vai ver intriga dos outros, intriga de pessoas que não contribuem com nada para ninguém. Nunca fizeram, né, Marcela? Nunca fizeram uma indicação de algo que seja merecedor. Ah, pelo amor de Deus, né? Não sei. É difícil. Realmente você tem razão, é difícil. Bom, turminha, boa noite aí para quem chegou. A gente tem conteúdo para falar hoje, né, que é o exercício. E do exercício eu quero fazer uma crítica com vocês, uma crítica construtiva com vocês sobre o exercício. Eu particularmente, não achei o exercício de difícil construção. Eu achei até que seria razoavelmente fácil, mas eu estou percebendo algumas dificuldades de vocês. E essas dificuldades estão também atreladas a isso que a gente acabou de falar. Então, quando a gente coloca para vocês algo em que pede para vocês saírem do quadrado de vocês, parece que a gente encontra algumas barreiras, algumas dificuldades. E vocês mesmos colocam essas dificuldades, às vezes, até como intransponíveis. E aí a gente precisa quebrar isso. Como que a gente vai quebrar isso? Fazendo exercício. Fazendo exercício, fazendo exercício. Então, aquela coisa que eu falei para vocês, turma, a gente só consegue aprender aquilo que a gente viu de conhecimento quando a gente coloca em prática. E a forma que a gente tem hoje de colocar em prática é passando exercício de fixação. Então, por mais que eu tenha perguntado para vocês, pessoal, tudo em ordem, o conteúdo vocês entenderam? Aí algumas pessoas falaram, não, professor, até aqui tá bom, até aqui tá bom. Mas quando a gente vai colocar isso na prática, a gente começa a verificar que há alguma dificuldade na construção. Então, como é que a gente constrói essa coisa, né? Como é que a gente, primeiro, destrói essas barreiras? Então, porque vocês têm as barreiras, e essas barreiras, né, elas às vezes vêm com a gente através daquilo que a gente ou aprendeu de forma errada ou não aprendeu na infância. Certo? Essas barreiras vêm crescendo com a gente e, de certa forma, a gente não consegue quebrar, mas a gente vai fazer esforços para quebrar isso daí. Isso chama-se inteligência emocional. Certo? Essa inteligência emocional que veio com a gente, ela cria facilidades, mas, na contrapartida, ela cria dificuldades também.
E isso pode ser que tenham sido memórias que vocês venham trazendo desde a infância de vocês e que agora, quando a gente coloca algo que vocês deveriam ter certa facilidade, porque vocês são jovens, pô, vocês nasceram na era da automação, da tecnologia, deveria ser mais fácil para vocês absorverem isso. Do que eu estou falando? Da pesquisa. Por quê, turma? Porque a pesquisa hoje, através de uma ferramenta chamada Google, está mais milhões de vezes mais fácil. Talvez a gente não tenha a facilidade de identificar qual é o melhor conteúdo, mas está muito mais fácil do que a gente, por exemplo. Onde eu morava, eu não tinha nem livros, eu tinha que ir numa biblioteca. E aí você tinha que ir atrás do livro correto dentro da biblioteca. E abrir o livro e pesquisar dentro de um livro. Eu não podia digitar uma palavra e vir um monte de conteúdo. Então, talvez essa facilidade, né, com que vocês tenham crescido esteja trazendo a dificuldade na pesquisa de vocês. Por quê? Porque é tão simples, a gente vê filmes em que o cara digita uma palavra, aparece tudo aquilo que ele queria. E a gente sabe que não é assim. Né? Quando a gente digita uma palavra, vem um monte de coisa de propaganda, para depois vir aquilo que você vai pretender procurar. Mas isso, de certa forma, a facilidade traz a dificuldade na hora de você interpretar aquilo que você quer. Então, é isso que eu quero trazer como crítica para vocês. Vocês têm que estar aberto, com a mente aberta, de entender bem o problema. E o que é um problema? Pessoal, problema é tudo aquilo que sai fora da normalidade. Mas quando a gente transforma um problema em uma pergunta, vocês têm que entender especificamente sobre aquilo que a gente está perguntando. Então, já vou abrir o exercício aqui para vocês. Marcela, você quer fazer uma pergunta? Você levantou a mão? Deixa eu só baixar aqui, professor. Então, assim, falando sobre o exercício, o que eu senti, eu entendi o que o senhor pediu. O que eu senti dificuldade foi na hora de montar nas formas lá que o senhor pediu, né, para montar o triângulo. Ok. Sobre fazer o exercício em si, que era falar sobre os sistemas usados no terminal, eu não achei isso difícil, estou falando por mim. Meus colegas podem até ter tido problema com isso, mas eu não senti dificuldade nessa parte. Senti dificuldade na parte de montar esse triângulo. Se só tivesse que fazer o texto num documento Word, por exemplo, para mim estaria mais fácil, seria mais prático, entende? Entendo. Mas olha, Marcela, concordo plenamente. Por isso que quando a gente junta grupos, ok? Junta pessoas em grupos, normalmente essas pessoas que se juntam em grupos, elas têm afinidades, ok? Ou por ser meninas, ou meninos, ou corintianos, ou santistas, ou palmeirenses, ou moram no mesmo bairro, sabe? Algumas afinidades fazem com que os grupos se juntem. Mas também dentro de cada grupo, cada pessoa tem uma facilidade maior do que a outra. Então, às vezes, quando a gente quer criar um grupo, a gente tem que criar um grupo assim, poxa, eu tenho facilidade nisso, mas tenho dificuldade nisso. Vamos criar um grupo, então, com uma pessoa que tem facilidade naquilo que eu tenho dificuldade e que ela tenha dificuldade naquilo que eu tenho facilidade. Eu estou falando isso de uma forma simplista, parece que é a coisa mais simples do mundo achar isso. Mas não é. Então, quando a gente reúne em grupo, por exemplo, de 5 pessoas, acredito eu que uma tenha facilidade na construção do PowerPoint, outra tenha facilidade na falação, na explanação daquele conteúdo, outra tenha facilidade na descrição do conteúdo. Assim que a gente se completa. E isso serve também para o casal, né? Marido e marido, mulher e mulher. É assim que se completa, né? A gente tem um equilíbrio na nossa balança. Quando a gente tem muita gente no grupo que só é boa em Word, 0 de PDF e 0 de PowerPoint, tem um desequilíbrio. E aí vai acontecer isso que você falou, Marcelo. Vai ter gente, poxa, nós 5 somos bons em Word, mas somos maus ou não temos conhecimento suficiente para fazer um PowerPoint adequado. Então a gente precisa quebrar o grupo e dividir, equilibrar um pouco mais. Poxa, mas a gente se dá tão bem. A gente se dá tão bem como pessoa, mas como grupo não nos damos tão bem. Isso, de novo, também é uma crítica construtiva para vocês se autoavaliarem, para ver se os grupos estão muito bem montados ou não. Isso acontece, Marcela, isso é numa empresa também. Por isso que, às vezes,
um patrão despede alguém, ninguém entende por que esse patrão despediu alguém. Porque, às vezes, aquele alguém é muito bom socialmente, mas politicamente, ou economicamente, ou financeiramente, ele deixa a desejar. E é difícil. O equilíbrio não é fácil mesmo. Por isso que, no conteúdo do nosso curso, são várias disciplinas. Até porque quem vai trabalhar no comércio exterior e quer ser um gerente precisa ser bom em todas as disciplinas. Mas quem trabalha no comércio exterior gosta de uma determinada disciplina, dá um foco maior, tem nota melhor e trabalha com aquilo. Mas conhece um pouquinho das outras rotinas. Não é fácil, Marcela. É uma situação complicada. Realmente é complicada. Mas eu peço que vocês se autoavaliem. Quem está no 4º semestre já está mais difícil. Mas quem está no 3º semestre, os grupos se autoavaliem para ver se as condições de equilíbrio de cada um de vocês, em termos de facilidades e dificuldades, podem ser agregadas de melhor forma. Ok? Turma, alguma pergunta? Posso construir com vocês o exercício? Estamos em 26 alunos, comigo 27. Tá? Acho que está um número bom, legal. Então, olha só. Eu vou perguntar para vocês. E aí eu gostaria que vocês participassem efetivamente, porque, assim, normalmente eu estou com a câmera aberta todo dia. Tá? A gente dá a cara a tapa e vocês, de novo, vocês conhecem a minha casa, pelo menos o pedaço onde eu estou, conhecem como eu estou vestido, né? Conhecem meu penteado, meu óculos, conhece tudo. Faz tempo que eu não vejo vocês. Então, a Marcela está colocando a cara a tapa, está aqui. Mas, assim, eu vejo que vocês não abrem a câmera. Eu percebi na última sexta que vocês até, por dar uma motivação para o NAD, abriram a câmera, mas não sei, é difícil, turma. Eu não posso obrigar vocês a abrir a câmera, não posso. Mas eu gostaria muito de ter uma participação de câmera aberta, mas é difícil. Professor, Oi. Justificando a minha parte, eu não abro a câmera porque eu estou pelo computador. E entrar pelo celular é muito mais difícil de acompanhar a aula. E aí, no caso, eu teria que entrar pelo celular para abrir a câmera. Porque o teu computador está com a câmera ruim? Então, a câmera dele, ela é muito ruim e ela dá um zoom absurdo. Tipo, parece que pega só o meu olho. E aí fica uma coisa horrorosa. Deve ser alguma configuração, Letícia, mas não tem problema. Eu tentei procurar, mas eu não achei configuração da câmera assim. De novo, eu não sou muito boa nisso. nós estamos em 27, só tem 2 pessoas de câmera aberta. De novo, eu não posso criticar vocês por querer ou não querer abrir. Mas, de novo, aquela coisa do olhar, de saber quando a pessoa muda a feição. Se tiver mais do que 26, eu não consigo ver. Deixa eu ver, 5 vezes 6. Não, dá para ver sim. Não, dá para ver 25. Eu consigo ver na minha tela 25 sem ter que mudar de tela. Mas é uma opção de vocês. Eu gostaria muito de ver os olhinhos de vocês, o sorriso de vocês, como é que está a fisionomia do rosto de vocês. Tá? Principalmente quando a gente faz uma crítica dessa. De novo, eu fiz uma crítica porque eu achei que vocês teriam... E vocês, olha só, eu achei que vocês teriam plenas condições de construir o exercício. E por quê? Porque vocês são bons, turma. Das turmas que eu dei aula, raras teve a participação que vocês estão tendo. Raras. Professor, mas o ruim é o layout do triângulo que o senhor quer. Calma, isso que eu acho que eu já vou abrir, Marcela. Eu já vou abrir, Marcela Regina, também para a gente ver. Mas eu achei que vocês tivessem condições, porque eu dei um exemplo lá no Word, com um triângulo em cima e 2 retângulos. Eu achei que vocês... Não, mas o senhor queria que enfiasse todo o contexto ali no triângulo? Eu vou mostrar para vocês que é possível enfiar tudinho. Mas fica mais bonito se tiver separado, professor. Alguém quer falar mais alguma coisa ou eu posso abrir o exercício? Vou abrir o exercício e vou mostrar para vocês que é possível. Ok? Tá bom, vou mostrar para vocês que é possível. Vou dividir aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com o exercício, que foi o que eu falei para vocês. E depois eu vou falar sobre a TDU, tá? Então, vamos lá. Então, vou apresentar aqui o exercício para vocês. Primeiro eu vou mostrar a sequência e depois vou construir o exercício com vocês, ok? Então, eu não vou abrir a tela toda aqui para não ficar com muito conteúdo aqui na tela.
ou com a tela toda fechada. Eu vou deixar aqui, ó. O que eu falei para vocês? Que a gente viu como os sistemas de informação, os sistemas de apoio operacional e os sistemas de apoio gerencial. Que isso aqui abriu a mente para vocês entenderem como é que funcionam os sistemas dentro da empresa que vocês escolheram, ok? Isso aqui serve para qualquer empresa, mas ajudaria vocês a entenderem os sistemas da empresa de vocês. E que mesmo que a empresa que vocês escolheram não tivesse esses sistemas, vocês poderiam imaginar como elas teriam esses sistemas. E aí eu falei para vocês que o sistema ele é derivado de entradas, processamento e saídas. Então, como é formado um sistema? Então, vamos falar assim, eu dei muito o exemplo do aplicativo do Extra. O Extra tem um aplicativo. Qual é a entrada? A entrada são as pessoas e as compras que as pessoas fazem, as entradas. Aí ele tem um aplicativo. O aplicativo é o sistema cheio de informações. E qual é a saída? A saída é quando o aplicativo manda para mim, Marcelo, tem uma oferta de A, B, C e D aqui para você, porque eu sei que você gosta. É assim que funciona. Entradas, sistema com os seus processamentos e as saídas. Da mesma forma, o corpo humano. A gente tem as entradas, que são o ar que a gente respira, a comida que a gente come e a bebida que a gente bebe. É que dentro do nosso corpo tem os sistemas e os subsistemas. E aí eu tenho como saída xixi, aquela coisa, e energia, que é o que faz a gente andar. Certo? Certo, Marcelo? Olha que sorriso bonito. Então, é assim que funciona um sistema. E aí eu falei para vocês, sistema de informação e sistema de uma forma geral. Quando eu junto o sistema de operação de uma empresa com o sistema de informação, eu começo a criar aquilo que eu quero. Tá? Aí eu vou mudar aqui para baixo. Aí, no sistema de informação de uma empresa de logística, ou seja, de um terminal portuário, eu tenho a logística de suprimento, a logística de produção e a logística de distribuição. E cada uma delas tem os seus sistemas, aquele monte de sistema. Teve alguém até que me perguntou, professor, eu posso colocar um sistema que o senhor não colocou lá? Pode. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma relação das possibilidades de sistemas, mas tem N sistemas. Tá? Aí eu mandei esse quadro aqui para vocês. Esse quadro eu adoro, porque ele é um quadro bem simples e que fala do nível operacional, do nível gerencial e do nível estratégico. E ele diz que eu tenho alguns sistemas que fazem a minha empresa operar. E essa minha empresa, para operar, ela tem que ter fornecedores. E eu tenho que ter comunicação com os meus fornecedores. E a minha empresa, para operar, eu tenho que ter clientes ou consumidores. E eu tenho que ter meu sistema de informação para comunicar com esses clientes. Esse quadro acrescenta, além da logística da entrada, da logística interna de produção ou da logística de saída, ele acrescentou vendas e marketing e pós-venda. Por quê? Porque minha empresa, ela não só presta serviço. Para ela prestar serviço, ela tem que ter cliente. Então, mesmo que eu fale de uma operação de um terminal portuário, eu tenho logística de entrada, logística interna e logística de saída, mas ela só opera porque ela tem cliente. E quem são esses clientes? São aqueles que são conhecidos e adquiridos através de vendas e marketing. Mas e o cliente? Eu prestei um serviço para ele, carreguei um container para ele dentro de um navio. E aí, acabou? Não, eu faço pós-venda para saber se ele gostou do meu serviço prestado e para saber se ele gostou do meu preço e para saber se ele voltaria a trabalhar comigo. Foi isso que eu acrescentei aqui com vocês. Mas, professor, não é só isso. Não, não é só isso. Eu tenho lá os departamentos relacionados com a minha empresa, que é o departamento de compras, o fiscal, além da produção, o contábil, vendas a gente já falou, o físico, a expedição, os fornecedores. Então, tem aqui as outras entidades dentro da minha empresa, que eu chamo de parte administrativa. A parte administrativa da minha empresa que colabora com a operação. E aí vem o que eu pedi para vocês. O que eu pedi para vocês? Olha, eu construí um PowerPoint, mandei para vocês o PowerPoint, onde eu pedi aqui, olha, mesmos grupos.
com base no conteúdo sobre os sistemas de apoio operacional e no terminal escolhido pelo grupo, preencha aqui, eu já vou falar o que eu quero que preencha, incluindo o que está aqui no meio, os sistemas com fornecedores e os sistemas com os clientes e consumidores. E, quem sabe, possibilidades futuras. Olha, na minha empresa aqui, eu achei que o CTMS caberia bem, por isso que eu coloquei. Aí, o que eu fiz, turma? Pedi aqui para vocês colocarem aqui em cima. Quais sistemas são usados aqui na estratégia? Justifique cada um deles. Marcela, eu entendi que é mais fácil colocar o nome e justificar em um Word. Mas eu queria ver isso aqui, porque eu entendi que era fácil. Já vou mostrar aqui para vocês. Aí depois aqui no intermediário, quais sistemas são usados aqui no tático? Justifique cada um deles. E por último, que é o que a gente tem em grande quantidade, são quais sistemas são usados aqui no operacional. E o que é o operacional? São as tarefas do dia a dia. O que se faz num dia a dia num terminal portuário? Receber carga, armazenar carga e colocar essa carga no navio. Ou tirar a carga no navio, armazenar e colocar no caminhão. É isso que a gente faz. De tarefa operacional, daquilo que eu chamo de operação. Mas se eu for lá no fiscal, no contábil, no administrativo, no recursos humanos, eles também têm as tarefas operacionais deles. Aquelas que ocorrem no dia a dia dele dentro do escritório. Só que o nosso foco maior vai ser nas operações de recebimento, nas operações de armazenagem a céu aberto e coberto e de carga e descarga de navio. Tem alguém me perguntando alguma coisa aí, turma? Pode abrir o microfone, não tem problema. Porque alguém me colocou no Zap, mas agora eu não consigo abrir o Zap, tá? Agora eu estou no Zoom, não consigo abrir o Zap. Então eu vou abrir aqui a câmera um pouquinho mais, antes de passar para o próximo. Alguma dúvida, turma? Alguma pergunta? Alguma coisa que eu não esclareci direito na construção do trabalho? Acho que não, professor. A única coisa que eu não sei fazer, eu estou fazendo sozinha. Eu não sei como escreve dentro dessa forma. Tá Eu bom. tentei fazer, eu não consegui. O senhor me ensina, por favor? Ensino, não se Professor. desespere, hein? Oi. Quem falou? Letícia. Oi, Letícia. Só no caso da Marcela, para ver se ajuda ela. A gente não escreveu dentro dessas partes. A gente fez como primeiro quadro, botou as siglas do que a gente achava que era. Okay. E numa segunda folha a gente escreveu sobre essas siglas. Tá. Não escreveu dentro dessa parte. Então. Foi exatamente o que a gente fez. Porque se colocasse tudo dentro do quadro, ia ficar muito espremido, ia ficar pequeno. Tá. Pode deixar desse jeito? Pode, lógico. Olha, mas eu vou fazer uma proposta indecorosa para vocês. Vou parar o share aqui e já volto nele, tá? Para poder ver vocês aqui. Lógico, quem abrir a câmera. Turma, olha só. Eu vou fazer assim. Quem quiser mandar o trabalho para mim, vai valer meio ponto. Aquele primeiro trabalho que a gente fez, vale 1 ponto. Quem quiser mandar esse trabalho para mim, vai valer meio ponto. Então, vai ter 1,5 ponto de trabalho. E a ATD1 vai valer 1 ponto na quinta-feira, com 10 questões. Quem não quiser mandar o trabalho para mim, vai ter o primeiro trabalho valendo 1 ponto. E a ATD1, para quem não mandar esse segundo trabalho, vai valer 1,5 ponto. Porque eu vou dar 10 questões. Então, para mim, é fácil. Ou dar 0,1 em cada questão, ou dar 0,15. Não tem problema nenhum para mim. Então, eu vou deixar para vocês escolherem. Quem me mandar o trabalho... Olha só. Quem me mandar o trabalho, até o final do dia de hoje, quem já está pronto, não sei o quê, ou for ver alguma coisa que eu estou mandando agora, vale até meia-noite de hoje. Quem tiver só algum ajuste que vai entender agora quando eu for construir, vai valer meio ponto.
Professor, não dá, não teve jeito, eu não consegui construir. Ok, beleza. A prova, a TD1 vai valer 1,5 com mais um daquele trabalho. Perguntas? Entenderam o que eu falei? Sim, professor. Sim, professor. Prof. Oi. Fala, Ana. Não, eu falei sim. Ah, tá. Quem falou prof, então? Ninguém? Fui eu. Eu falei Tá. sim, prof. Eu falei sim. Tá. Ah, não escutei o sim. Desculpa, Ana. Só escutei o prof. Agora eu vou dividir com vocês aqui, ok? Então Professor, vamos... só uma coisa. E a Sim. prova vai ser igual para todo mundo? Vai ser igual para todo mundo. 10 questões para todo mundo. Entendi, tá bom. Tá? Se a pessoa fez o trabalho e quiser que o trabalho de hoje valha meio ponto, a prova dela vai valer 1. Se a pessoa não fez o trabalho, todo mundo que não fez o trabalho, a TD1 vai valer 1,5 ponto. Ô, professor, mas aí quem fez o trabalho vai ter trabalho dobrado. Por isso que eu estou dando a opção para vocês. Olha só, de novo. Eu queria um trabalho valendo ponto, mas para fazer com que vocês aprendessem como construir. Agora, não deu tempo, encontrou dificuldades, não achou as facilidades necessárias, tem a opção de não me entregar. Mas você já criou um aprendizado. Legal se você completar o trabalho e me mandar, porque aí você completa o aprendizado. Entendeu? Entendeu? Entendi. Mas então, eu estou dando a opção agora. Quem quiser, manda No dia da entrega, que quem já fez, fez. Ok, mas não se preocupe com um trabalho adicional, porque esse trabalho chama-se aprendizado, Letícia. Aí eu tenho que fazer... Não, tudo bem, professor. Foi só uma pergunta. Tá. Eu tenho que fazer com que vocês aprendam. E a forma de fazer hoje é transformar o conhecimento em aprendizado é executando. Não fica chateada não, tá, Letícia? Não fica chateada. Eu estou te dando a opção. Se quiser entregar o trabalho, eu vou avaliar com carinho. Se não quiser, não tem problema nenhum. A sua TD vai valer 1,5. Professor, Oi. rapidinho. Sem problema. O meu grupo da Ana e da Ju, a gente fez trabalho, achei que ficou bacana, até consegui aprender mais, que era o intuito do trabalho já, mas a gente fez igual o da Letícia, que ela tinha comentado. A gente colocou as respostas no triângulo e no retângulo ali do senhor, e a gente explicou o porquê das respostas embaixo, porque ficou muita coisa e não ia caber dentro do retângulo, do triângulo. Tá, entendi o que você está falando. Lógico que eu não queria que você colocasse a explicação da coisa. Por exemplo, professor, minha empresa usa um ERP por causa disso, dentro do triângulo. Não. Olha, tá vendo? Por isso que eu falei, assistam a aula. O que eu quero é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O que eu quero é isso aqui. A explicação de cada um deles vai estar abaixo. Eu falei isso. Sim, professor. A gente até te mandou o trabalho para você, mas você falou que queria tudo no triângulo. Não, olha só. Tudo, nome. Já vou mostrar para vocês, tá, Júlia? Já vou mostrar aqui para vocês. Foi você que falou, né? Isso. Tá, então já vou mostrar aqui. Foi a Ana, se não me engano, para o senhor. Tá, então olha só, vamos lá no exercício. Então isso aqui foi o que eu pedi. Então, primeira coisa que eu tinha que fazer. Então, olha, para facilitar para o professor, por mais que ele já tenha lá, porque algumas pessoas trocaram de grupo ou saíram do grupo, mas tinha que continuar fazendo no terminal que escolheu, a primeira coisa que eu faria era isso. Eu colocaria uma foto do terminal. E lembra para vocês que eu falei que eu escolhi o Termag, né? O terminal marítimo do Guarujá, que era o terminal de fertilizante, que meu pai trabalhou muitos anos lá. Então, e aí eu escolhi o Termag. O Termag tem essa foto, terminal de fertilizantes do Guarujá, ou terminal marítimo do Guarujá. O que esse cara faz? Olha só, se o terminal que eu escolhi é esse, o que esse cara faz em termos de sistema? Então, ele tem algumas informações, mas não tem um monte delas. Então, o que eu vou fazer? Olha só, meu terminal, Termag. Ok?
Aí eu vou construir, olha só, como eu consigo construir. Vou construir aquilo que o professor pediu. Então, eu criei um triângulo e coloquei aqui, quais sistemas são usados aqui na estratégia? Justifique cada um deles. Mas o justifique, turma, se não ficou claro, não era para justificar aqui dentro. Era para justificar lá embaixo. O que eu quero que vocês coloquem aqui é o nome do sistema e talvez, se vocês souberem, o fabricante. Então, por exemplo, o TOTUS. O TOTUS é uma fábrica de sistema. Mas que sistema é esse do TOTUS? Aí eu queria saber, foi por isso que eu perguntei para algumas pessoas, o que é TOTUS? A TOTUS é um ERP. Legal, então você põe ERP igual a TOTUS. Era assim que eu queria que vocês colocassem. Se você colocasse lá Alfa América, por exemplo, o que é Alfa América? Eu não sei que sistema é, sobre o que ele gerencia. De repente você sabe porque você trabalha com ele, mas eu não sei. Então, o que eu queria que você colocasse era o sistema e talvez o fabricante, se alguém soubesse. Vamos lá, continuando. Aí coloquei o meu retângulo do tático. Quais são os sistemas usados aqui no tático? Justifique cada um deles. E por último vem o operacional. Olha só, estou construindo e colocando. Quais sistemas são usados aqui no operacional? Justifique cada um deles. Separe também os que são da logística de entrada, da logística interna, da logística de saída, de vendas e marketing, do pós-venda. Então, vamos lá. A minha empresa, Termag, tem fornecedores? Sim ou não? Sim. Sim, muito Sim. bem, Bruno, muito bem. Quem está falando sim, agradeço. Vamos participar. Como é que esses fornecedores chegam até mim, ou chegam até minha empresa? Através de um sistema chamado B2B, ou Business to Business, ou negócios para negócios, ou empresas para empresas. E eu tenho uma comunicação que é chamada EDI, né, que é a interface eletrônica, né, com os meus clientes. Olha só, estou copiando, poxa, estou copiando aquele que eu já mandei, aquele gráfico, aquele arquivo que eu mandei. Então, minha empresa Termag, eu tenho que construir isso aqui. Então, ela tem fornecedores e que são as entradas. A setinha significa que isso aqui são entradas. Aqui dentro eu tenho o meu processo, meu sistema processando. E aqui eu vou ter saídas. Quem são... para quem que eu presto o serviço, né? Ou seja, qual é a saída? Clientes e consumidores? Sim. Então, eu tenho as entradas, eu tenho o meu processo, isso é um sistema, e eu tenho as saídas. E como é que eu faço essa saída? B2B, ou negócio para negócio, e B2C, negócio para consumidor. E eu tenho também meus ideais, ou seja, minhas interfaces com esses caras. Ok? Até aqui? Sim, professor. Beleza? Ok? Vamos lá. Continuando o que eu pedi. Eu pedi para que vocês separassem aqui no operacional o que era logística de entrada, o que era logística interna, o que era logística de saída, o que era marketing e vendas, o que era pós-venda. Pessoal, sabe que horas que eu construí isso aqui? 7h30, hoje, 7h30 eu construí isso aqui. Eu tive 3 reuniões das 17 até as 8 horas e estava construindo, fazendo a reunião e construindo. Ah, professor, o senhor tem muito mais facilidade de trabalhar no PowerPoint. Ok, eu tenho até uma certa facilidade. Mas é possível? É. Vamos lá, construindo. O que eu tenho aqui em cima? Quais são os sistemas usados na estratégia? Então, conforme aquilo que a gente falou, eu tenho o Business Intelligence. E o que é o Business Intelligence? É um agrupamentos de sistema que recolhem, desculpa, volta um pouquinho, que recolhe as informações do meu tático e do meu operacional. Para quê? Para que eu tenha um sistema de apoio à decisão. Desculpa, aqui ficou um P aqui, ó. Vou até corrigir na hora. Um sistema de apoio à decisão. Para quem serve um sistema de apoio à decisão? Vamos lá, turma. Para quem serve um sistema de apoio à decisão?
para o nível estratégico, professor? Por nível estratégico, Os gerentes. Tático, não é? tomar a decisão estratégica. É isso aqui que vocês têm que complementar. Então, Não olha pode só. colocar no tático também, professor? Pode, mas você já vai ver já. Quem está falando, Ana? Calma, já vou te mostrar. Então, Isso, aqui, ó, aqui nesse caso, o sistema. Eu vou dar vou tirar da apresentação. Não, depois eu tiro, eu vou mostrar para vocês. Já eu mostro. Então, o BI serve para os gerentes executivos, diretores e donos da empresa como um sistema de apoio à decisão. Mas também tem o sistema de apoio executivo. Esse é para tomar decisão e esse é para analisar resultado. Então, aqui em cima, turma, os sistemas que são usados são os SADs e SAIs. SADs e SAIs. Mas como é que eu vou saber isso, professor? Lembra a palavra pesquisa que eu falei para vocês? Se vocês entrarem na internet e colocar sistemas de apoio ao estratégico, vai aparecer já o que eu vou apresentar no próximo slide para você. Sistemas de apoio ao estratégico, que são os sistemas que estão aqui nesse triângulo, SAD e SAI. SAD, Sistema de Apoio à Decisão, SAI, Sistema de Apoio Executivo. Ah, mas professor, da minha empresa é o SAP, ok? Desde que você colocasse aqui do lado, SAP igual a SAD, ou SAP igual a SAI. Você pode pôr o nome do sistema? Pode. TOTUS. O TOTUS também é SAD. O TOTUS também é SAI. Tem outros sistemas? Tem. Só que os sistemas que vocês estão falando são sistemas construídos por empresas. Esse aqui é o nome genérico do sistema. Nome genérico do sistema. Ok? Aí vem, Ana, o que tem no tático? No tático existe uma coisa chamada DW, que é a casa de dados, né? E essa casa de dados, ela vai o quê? Receber e passar as informações, que são os EAIs, que são como as informações migram dentro da empresa. E o que eu tenho aqui que é no gerencial? Aí, Ana, chama-se SIG, Sistema de Informação Gerencial. Então, no tático, os sistemas que tem aqui dentro são os SIGs. Ah, mas o meu SAP é um SIG. É, desde que você coloque SAP igual a SIG. Ô, mas professor, o SAP faz tudo? Faz. Hoje o SAP é o sistema mais robusto no mundo. Vem o TOTUS logo na sequência, tem outros aí, o Oracle, tem vários sistemas. Mas o SAP, ele tem todos os sistemas estratégicos, táticos e operacionais dentro dele. Mas eu estou dando o nome genérico do sistema aqui para vocês. Aí, vamos lá. Acabou o que tem na entrada, acabou o que tem na saída, acabou o que tem no executivo, no estratégico e no tático. E o que vem agora? Vem o operacional. Vou abrir um pouco aqui para tirar as dúvidas. Marcela levantou a mão. Diga lá, Marcela. Marcela Mendes. Professor, deixa eu te perguntar. Eu esqueci, peraí. Um SIG? Um ERP, ele é um SIG? Então, é isso? Olha só. Eu já vou entrar no operacional. Tá? Sim, mas assim, o senhor diz, quando o senhor diz um SIG, deixa eu ver se tem outro aqui para eu pegar de... O DW. O DW é um SIG. Isso. DW é um grande pendrive. Vamos pensar nisso. Ó, o DW, isso aqui é um pendrive, tá? É um pendrive. Ele é um acumulador de informações. Pode ter até um sistema dentro dele. Mas o DW, Data Warehouse, é um grande computador que armazena as informações. Entendi. Essas informações vão para o SIG. E o SIG, como sistema, pega as informações e manda os relatórios. Transforma os dados
em informações e em conhecimento para que os gerentes tomem as decisões aqui. Esse DW manda os dados para que o SAD e o SAI gerem relatórios para os executivos tomarem as decisões. Então, Entendi. ele é um grande armazenador de dados e os sistemas operam com esses dados. Entendi. Eu estava achando que esses sistemas, tipo o SIG, eles eram um conjunto dos outros sistemas, sabe? Sim, sim, pode até ser, pode até ser. Dependendo da empresa que constrói, de novo, o SAP, ele tem SAD dentro dele, SAI dentro dele, SIG dentro dele e todos os sistemas operacionais dentro dele. Só que aí, como ele é um sistema robusto, ele é um guarda-chuva, o SAP é um guarda-chuva, se você comprar tudo, você vai pagar caríssimo. Então, às vezes, as empresas compram partes dele e customizam com aquilo que a empresa já tem. Tá? Tá bom. Mas as grandes empresas, os conglomerados enormes, eles preferem ter um único sistema onde todos esses subsistemas estejam dentro dele. É muito mais fácil de operar. Aí eles pagam por licença. Tá bom, obrigada, professor. Ok, olha só. Agora vamos entrar nessa criatura, que é aqui onde está o nosso dia a dia, que são sistemas operacionais. Então, turma, quando eu trabalho numa empresa, certo? Além da tomada de decisão gerencial e da tomada de decisão executiva, eu tenho que planejar os meus recursos. Mas os meus recursos, aqui nesse caso, turma, ERP, que é o planejamento de recursos da empresa, Marcela, você tem razão, quando eu falo de recursos, tem os financeiros. E os financeiros é o que diz o que eu tenho que fazer em termos de investimento ou não. Mas aqui dentro do ERP também estão as pessoas. E a grande parte das pessoas está no operacional. Aqui no ERP tem os materiais, que a grande parte do uso dos materiais está aqui no operacional. E também tem o tempo. A divisão das tarefas em termos de tempo também está aqui no operacional. Então, normalmente, Marcela, você vai ver um ERP como sistema operacional. Ok? E esse sistema operacional ERP, ele vai alimentar, através do EAI da empresa, o SIG, o SAD e o SAI. Tá? Mas, normalmente, o planejamento de recursos da empresa está no operacional. Então, esse planejamento de recursos da empresa tem a ver com a logística de entrada, a logística interna, a logística de saída, vendas e marketing e pós-venda. Então, ele vai desde o meu início até o meu final. Ok, já planejei os recursos da minha empresa. Minha empresa é uma empresa de operações de terminais portuários. O que eu vou fazer agora, turma? Eu vou receber mercadoria. E quando eu recebo mercadoria, eu confiro mercadoria e armazeno mercadoria. Desculpa, não é mercadoria não, é carga. Tá? Mercadoria é quando vai para venda. Eu recebo carga, eu armazeno carga, eu controlo carga. Quem é que faz isso? WMS. Então, o WMS é o sistema que faz desde o recebimento da carga até ter uma carga pronta para saída. Por isso que ele tem na logística de entrada, na logística interna e um pedacinho da logística de saída. Por quê? Porque aqui está o material pronto, a carga pronta para sair para o cliente, que é a minha carga armazenada, ou dentro de um container. Senti aí, turma, uma pessoa engolindo a seco. Alguma pergunta aí, quem engoliu a seco? Galera, perguntas? Alguém está presente aí? Acredito que não, prof. Ah, então eu quero ver aquele polegar aí. Quero ver o polegar de vocês aí. Muito bem, é sinal de que vocês estão comigo. Mas eu preferia ouvir a voz de vocês. Aliás, eu preferia ver os rostos de vocês.
Mas vamos lá, já 1 polegar já é alguma coisa. Vamos lá. Olha só, se eu recebo carga, armazeno carga e preparo a carga para sair, que outro sistema eu teria que ter? O sistema de gerenciamento de transporte. Aqui é o sistema de gerenciamento de armazém. O sistema de gerenciamento de transporte. Por quê? Se eu tenho uma carga armazenada e pronta para sair, eu tenho que ter o transporte. Quem levantou a mão aqui? Vamos lá. Quem levantou a mão aí? Alguém levantou a mão e já sumiu. Foi eu, professor, levantei sem Opa! querer, desculpa. Ô, Luiz, poxa, eu pensei que tinha uma pergunta, Luiz. Tá bom, vamos lá. Então, entenderam, turma? Olha só, eu estou descendo, aliás, descendo não, eu peguei meu terminal, vi a foto dele, vi o que acontece de entradas e de saídas e fui começar a desenhar ele. Desde o sistema estratégico, do tático, e agora eu estou no operacional. Se eu tenho o planejamento dos meus recursos, eu tenho um sistema de gestão de armazenagem, eu tenho um sistema de gestão de transporte. O que mais eu posso ter aqui? Olha, se eu tenho saída para o cliente, eu tenho que ter um sistema que faça a gestão desse cliente. E qual é o sistema que faz a gestão desse cliente? É o CRM. Então, é o meu gerenciamento de relacionamento com o cliente. Construir aqui, turma, construir aqui meu sistema com entradas, processamento e saídas da minha empresa. Ah, mas professor, isso não está claro na minha empresa. Aí o que eu falei para vocês? Construam com a visão que vocês tiveram nessas 3 últimas aulas, praticamente, que a gente vem falando de sistemas. Então, vocês, na teoria, eu achei que vocês fossem construir, não exatamente dessa forma, mas bem próximo a isso, porque eu sei que vocês têm capacidade. O que aconteceu? Houve algum bloqueio. Alguma coisa fez com que vocês não conseguissem fluir, né? Não conseguissem fluir na forma de construir. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Construísse isso. Professor, e aonde eu explico? Para cada um desses que você escolheu, cada um desses você ia colocar num Wordzinho. Depois que você construísse isso aqui no PowerPoint, você ia dar um print screen aqui e ia colocar lá como Word. Aí embaixo, eu escolhi, o meu terminal é esse. A diferença é que eu fiz alguns comentários para vocês. Quando você fala de um terminal, quando você explica ERP, você não pode explicar genericamente, turma. Por quê? Quando você fala genericamente, faz-me pensar, ou me faz pensar que você copiou. Então, o ERP é essencial para o Termag por causa disso, disso, disso. É isso que eu queria ver na explicação de vocês. O WMS da Termag é essencial por causa disso, disso, disso. O TMS da Termag é essencial por causa disso, disso, disso. O CRM da Termag é essencial por causa disso, disso, disso. Algumas pessoas que me mandaram me falaram que ERP. E o ERP eu já falei para vocês, eu sei o que é. Eu quero que vocês, olha, de novo, uma crítica para vocês. Vocês são inteligentes. O que falta é desbloquear como usar essa inteligência. Então, às vezes, fica mais fácil eu entrar no Google, digitar ERP e copiar tudo que vem depois do ERP. Ctrl+C, vai lá, Ctrl+V. Não é isso que a gente espera de vocês, turma. De novo, a facilidade na pesquisa traz uma dificuldade na hora da percepção da coisa. Então, eu peço para que vocês, 4, 5 que estão no grupo, exerçam essas atividades naquilo que melhor você tem. Então, lembre-se disso, turma. Quando é para explicar alguma coisa, é para explicar alguma coisa. Não copia e cola, porque eu percebo que vocês têm inteligência suficiente para fazer isso, mas não fazem. Então, se vocês não colocam na descrição de cada um desses caras
o sistema ERP para a Termag é importante por causa disso, vocês copiaram e colaram. Não tenho dúvida disso, turma. Não tenho dúvida, para facilitar. E aí não precisa para ganhar tempo, não precisa, porque você não exerce a aprendizagem. Não exerce a aprendizagem. Então, a crítica que eu estou falando para vocês é construtiva por causa disso. Estou pedindo para que vocês exerçam a aprendizagem, façam o exercício, analisem o conteúdo, copia um pedacinho, não tem problema, copia, mas depois transcreve com a sua palavra, com as suas palavras, aquilo que você entendeu, porque aí você exercita o conhecimento. E aí, como eu sei que vocês têm uma certa ganância por crescer, né? Ganância no bom sentido, né? Ambição, não é ganância, desculpa, ambição por crescer, na hora em que vocês forem cogitados a crescer, as pessoas vão estar avaliando vocês através de tudo aquilo que vocês fazem no seu dia a dia. E aí depois vocês vão criticar uma pessoa que cresceu porque acha que ela nunca fez mais do que você. Mas às vezes ela fez muito mais e você não sabe. E você, por copiar e colar muita coisa, acha que fez muita coisa, mas não traz um conteúdo relevante para quem está cobrando. Então, peço novamente para vocês têm que começar a usar a pesquisa da forma que consiga usar junto da pesquisa a inteligência de vocês, que eu sei que vocês têm, porque vocês são excelentes alunos. Não pode deixar o comodismo empatar você de analisar uma frase, de analisar aquilo que você vai escrever naquele conteúdo. Então, olha só, esse ano é o ano de ENAD. Turma, são 5 dissertações. 5 dissertações. 2 de conteúdo geral. E 3 dissertações de conteúdo específico, daquilo que é o nosso dia a dia. Imagine um cara pedir para vocês dissertarem sobre o sistema de uma empresa qualquer. É mais ou menos assim que vocês têm que agir, né? Tem que ampliar a visão de vocês. De novo, né? Eu acho que essa coisa da pesquisa ela é simples. Mas a pesquisa, por ser simples, o conteúdo da pesquisa tem que ser complexo, tem que ser muito melhor avaliado. E aí, turma, quando eu vi o Termag, eu achei que eu podia colocar como sugestão para o Termag que ele usasse um YMS, que é um gestor de pátio. Por quê? Porque eu vi que lá tem ferrovia e rodovia. Então, ele pode muito bem usar uma gestão do pátio. Aliás, ele também, na foto, mostra que os carregamentos e descarregamentos, na maioria descarregamentos dele, é feito por caçamba, o que perde muito na hora que eu tiro do navio e ponho no caminhão. Então, é possível sugerir melhoria para a Termag. Então, eu coloquei aqui um YMS. O YMS, como trata de pátio, ele não tem nada a ver com vendas e marketing, nem pós-venda. Então, ele só ficou na logística de entrada, na logística interna e na logística de saída. Era isso que eu queria de vocês. Perguntas? Com as devidas explicações, lógico, para cada um desses que vocês escolheram. Com as devidas explicações. Se quiserem, de novo, aí vale, Letícia, se quiser complementar com o que eu acabei de falar e me entregar até hoje, vai valer meio ponto. Se achar que está complicado, valha pelo menos para a aprendizagem de vocês. Porque eu acho que isso é muito importante para vocês terem uma ideia daquele terminal onde vocês ou operam ou alguém opera junto com vocês. Porque vocês do comércio exterior normalmente fazem os trâmites da importação e da exportação. Mas existe sempre um terminal que vai receber a carga e pôr no navio. E vai ter um outro terminal que vai tirar a carga do navio e mandar para o cliente. Sem o terminal, ou seja, sem a logística, não há comércio exterior. Deu para entender? Então, é parte integrante do comércio exterior conhecer o que acontece na logística e conhecer o que acontece no terminal portuário.
para que a gente tenha uma ideia. Então, a gente teve uma ideia de todas as partes construtivas, né? Todas as partes de taxonomia, de localização. Agora tivemos a parte dos sistemas para depois entrar dentro do terminal e operar. A gente vai fazendo cada um dentro das suas etapas. E aí, aquilo que eu falei para vocês, eu fui hoje, 7h30, coloquei aquilo para vocês, turma, que eu falei, caramba, eu não lembrava o nome eu lembrava o nome do SAD, mas não lembrava o nome do outro. Lembrava que tinha o sistema de apoio à decisão, mas não lembrava que o outro nome era sistema de apoio executivo. O que eu fiz? Google, me dá aí quais são os sistemas de apoio ao estratégico. Aí ele veio aqui, turma. Olha só, me trouxe um triângulozinho bem bonitinho. Alta gerência, SAI e SAD. Gerência intermediária, SIG. Área operacional, sistemas transacionais, aqueles das transações, operacional e estruturados. Aqui no SAI, política de preços, orçamento, análise de investimento. Então, os tomadores de decisão, eles estão aqui se preocupando com preço, orçamento e investimento. Os da gerência média, controle de estoque, fluxo de caixa e controle orçamentário. E os do dia a dia, contabilidade, folhas de contas a pagar e a receber isso do financeiro, mas do operacional está preocupado na carga que entra, na carga que armazena e na carga que sai. Fechei o share aqui, turma. Perguntas? Alguém aí está angustiado, está querendo apertar meu pescoço? Marcela? Professor, Oi. eu comecei a falar, só que eu não tirei do mudo. Assim, professor, vou ser bem sincera com o senhor. Eu fiz a atividade, está em Word, mas eu prefiro fazer a prova do que correr para fazer toda essa montagem daí, porque eu sei que eu vou ter dificuldade e sei também que estou errada de não forçar para melhorar isso em mim hoje, né? Ok. Mas como eu já fiz, acho que o principal, que era montar e pelo menos definir quais os sistemas que cada nível pode utilizar, eu vou preferir fazer só a prova. E eu queria te perguntar o seguinte, professor, vão ser 5 ativas e 5 de múltipla escolha, é isso? Só múltipla escolha. Não vai ter só múltipla escolha? Talvez eu faça uma dissertativa, talvez só uma. Mas é no mínimo 9 alternativas. 9 ou 10 alternativas. Tá? Se for 9 alternativas, vai ter só uma dissertativa. Entendi. Tá? E aí vai valer, para quem entregar o trabalho, a TD1 vai valer 1 ponto, para quem não entregar o trabalho, vai valer 1,5 ponto. Tá bom, professor. Dúvidas, de novo, se alguém está com alguma vontade de apertar o meu pescoço, a distância pode, não tem problema nenhum. Vamos lá, turma. Olha, só hoje só participaram 4 pessoas. E os outros? Alice, Natália, Maria de Fátima, Carla, Carlos Henrique, Douglas, Ricardo, Tainá, Luiz Henrique, Alexandre, Stephanie, Camila, Rafaela, Pamela, Enzo, Vitória, Thalita, Milene, Luiz Gabriel. Não ouvi a voz. Professor, eu vou falar que nem a Marcela, né? A gente criou toda a estrutura do trabalho, né? De tudo que foi escrito, a gente já tem o nosso grupo. Okay. E a gente também vai optar por fazer a prova, porque a montagem pra gente, pro meu grupo pelo menos, é muito complicada para a gente conseguir fazer em tão pouco tempo, que é da hora da entrega. Então, nós vamos optar também por fazer a prova. Tá bom, Ana, mas hoje eu fiz isso em meia hora, Ana. Eu, sozinho, fiz em meia hora. Professor, mas eu tenho conhecimento, ok. Mas eu acho que se dividir um pouco para cada um é possível fazer. Marcela, eu gosto desse sorriso por causa disso, dá para ver. Turma, eu não estou criticando, eu estou querendo que vocês derrubem a barreira de vocês. Possível é. Lembra que eu falei da outra vez para vocês do outro trabalho? Eu fiz em meia hora também, escolhi o Termag e escrevi. É possível. Às vezes a gente, Ana, coloca a barreira e essa barreira fica intransponível. Oi.
Você sabe por que que eu ri? Porque eu pensei, meu, se ele fez em meia hora, eu vou levar, tipo, multiplica isso daí por 10, entendeu, professor? Não que eu achei que, né, não foi por ironia nem nada, foi porque eu me conheço e eu sei que ia demorar muito mais para fazer. Tá bom, tá bom. Por isso que eu estou abrindo para vocês. Então, vamos falar. Se nenhum grupo me entregar oficialmente até meia-noite, a prova de vocês vai valer 1,5 ponto. Ok? Vamos falar da prova, então? Podemos falar da prova? Beleza. Então, eu vou dividir aqui com vocês, tá? Deixa eu fechar o exercício. Deixa eu fechar o exercício. Agora eu vou dividir aqui com vocês o conteúdo para... Cadê você? Cadê você? Slide de apresentação, exercício de utilização material para estudo, achei. Vamos lá. Então eu vou passar aqui para vocês rapidamente, tá? Qual o material, o que é o material. E olha só, o exercício que eu acabei de mostrar aqui para vocês já está lá no Moodle, tá? Da mesma forma que eu mostrei para vocês. Está lá no Moodle. E esse material aqui de estudos também já está lá no Moodle, ok? Eu vou transformar as formas como eu perguntei aqui em alternativas. Então, vamos lá. Nosso primeiro material, a gente falou sobre administração, gerenciamento e gestão, ok? Aí vem uma descrição da administração, vem uma descrição do gerenciamento e vem uma descrição da gestão. Como é que pode vir a questão, né? Conceitue e dê exemplos no terminal de sua escolha, do terminal que você fez, na administração, do gerenciamento e da gestão. Eu posso colocar uma questão dissertativa dessa daqui e posso colocar esse conteúdo aqui numa questão alternativa. Que mais? Aí depois veio a operação do terminal portuário em si, que a operação do terminal engloba 3 pontos estruturais importantes, que é o complexo físico, a administração e a operação. Aí depois eu passei os slides do Porto Ideal, passei o que é a administração de um terminal, e depois eu posso vir aqui e perguntar para vocês. Conceitue e dê exemplos no terminal de sua escolha do que é um complexo físico, do que é a administração e do que é a operação. Certo? Ok? Depois, a gente falou sobre terminais portuários, tipologia e componentes de um porto organizado. Depois a gente falou de finalidades dos terminais. Depois a gente falou de... Aqui a gente falou de instalações auxiliares. Depois a gente falou aqui, de novo, da administração. Depois a gente falou na concepção do projeto de engenharia. Aí, dessas perguntas, desse conteúdo, eu posso fazer assim. Conceitue os terminais quanto tipologia e componentes de um porto organizado, quanto à finalidade e no que tange a concepção do projeto de engenharia. Então, qualquer um desses conteúdos eu posso transformar em perguntas alternativas. Depois, a gente falou dos portos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Tem até um desenho aqui ilustrando eles. A gente pode perguntar para vocês ou transformar numa pergunta alternativa, conceitue os terminais quanto à sua geração. Primeira geração, segunda geração ou terceira geração. Continuando. Pessoal, alguma dúvida até aqui?
Eu só estou resumindo Sem dúvidas. tudo aquilo que a gente viu no material 1, 2 e 3, tá? E estou facilitando para vocês, olha só, qual é o conteúdo. Ah, mas os outros não são importantes? São importantes, mas desse conteúdo aqui já tem bastante coisa para a gente fazer a avaliação. Aí tem um pedaço que fala desde a chegada da embarcação até a sua operação de atracação. Aí fala aqui mais um pouquinho. Depois fala dos tipos e características dos terminais com relação, desculpe, ao manuseio da carga. Depois fala do terminal com relação se ele é um gateway ou se ele é um hub. Depois fala da importância do terminal quanto aos seus atributos: localização, acessibilidade e infraestrutura. Ok, só para ver se eu não passei alguma coisa. Depois fala com relação ao fluxo. Se ele é um terminal de ponta, intermediário, unimodal, multimodal, intermodal. E depois fala com relação à taxonomia, que fala da localização, se ele é difuso, concentrado, periférico, marginal, adjacente ou irregular, quanto à propriedade do transportador, do usuário, do órgão público, de empresas de armazenagem, de empresas cooperativas, de empresas consumidoras, e quanto à tipologia da carga, se é geral, tipológico, se é específico. Depois, quanto ao objetivo funcional, concentrador, beneficiador, regulador, distribuidor. Aí eu posso fazer qualquer pergunta, com grandes chances de ter mais perguntas dessas aqui. Conceitue os terminais quanto ao tipo e característica, hub ou gateway, seus atributos, quanto aos fluxos e quanto à taxonomia. Todos os tópicos que a gente acabou de falar. Então, talvez esse seja o conteúdo mais relevante para a nossa avaliação. Depois tem lá macrolocalização e microlocalização. Depois eu tenho um tópico que fala sobre cargas, construções, instalações e equipamentos de terminal. Então, se eu fosse dividir, aquele é o tópico 1, esse é o tópico 2. Que aí vai falar sobre carga geral, né? Nós estamos falando de cargas. Carga geral, carga granel, carga unitizada, carga frigorífica e break bulk. Qual é a estrutura de operação do terminal? Eles têm as interfaces externas, as interfaces internas, os elementos de apoio operacional, apoio administrativo, vedação, sistemas viários internos, conexões, elementos de proteção, elementos de paisagismo. E depois, quanto à construção do terminal, se ele é um terminal de operação de transporte ou se ele é um terminal de armazenagem de carga, ou se ele é os dois ao mesmo tempo. E aí, quando eu falo de armazenagem, eu falo das armazenagens cobertas e as armazenagens ao ar livre. Pô, a gente deu um enfoque tão grande nisso aqui, né? Quanto às tancagens, a gente fala das tancagens fechadas e as tancagens abertas. Quanto à administração, como é que ela é feita, e quanto às instalações complementares. E depois a gente fala de instalações e equipamentos de forma genérica, que são os equipamentos vinculados diretamente ao transporte e armazenagem. Então, a gente fala de empilhadeira, transtainer, portainer. A gente fala dos tipos que podem fazer o embarque, o desembarque, a movimentação horizontal, a movimentação vertical, a movimentação mista, a movimentação especial, a de pesagem fracionada, de embalagem, a de secagem, a de desinfecção e a de seleção ou mistura. Então, tudo isso são formas que eu posso movimentar as cargas dentro do meu terminal. E depois eu tenho quantas conexões de interface externa, ou seja, eu tenho lá minha subestação de energia, eu tenho minha central telefônica, eu tenho minha conexão com água e esgoto, eu tenho os bueiros, caixa de inspeção, despoluição ambiental, que a gente até falou, né, que tem tudo a ver com aquela aula do Maurício, que fala sobre gestão ambiental. Então, os terminais estão ligados diretamente a uma gestão ambiental
Desculpa, porque eles estão diretamente ligados aos mares, rios e lagos. Quanto à dimensão da instalação, as mercadorias armazenadas em pátios e as mercadorias armazenadas em estocagem fechada. Aí a gente vai ter perguntas do tipo: conceitue os terminais quanto à macrolocalização e microlocalização. Quanto às cargas, né? Aquelas cargas, granel, geral, unitizada. Quanto ao modelo de construção desses terminais. Quanto às instalações desses terminais e quanto aos equipamentos que estão dentro desses terminais. Então, olha só. Tópico 1, a gente deu uma ênfase ali. Tópico 2, esse aqui. Perguntas até aqui para a gente entrar no material 3? Dúvidas? Por mim, não, professor. Nenhuma. Nenhuma, professor. Beleza, legal, legal. Tô achando falta dos outros falarem alguma coisa, tá? Normalmente, assim, as pessoas não podem se deixar pelos outros. Se o cara não tem dúvida, a moça não tem dúvida, eu tenho dúvida, eu levanto a mão, tá? Deixou passar, é complicado. Mesmo que você assista a aula de novo, se você continuar com a dúvida, você vai aumentando a bola de neve. Bom, e por último, né, e não tão importante, vem o material 3. Isso aqui era o material 1 e material 2. O material 3 fala dos sistemas de informação. Fala dos sistemas de apoio à operação, dos sistemas de apoio gerencial e dos sistemas de apoio à decisão. Então, nós temos um gráfico aqui, um fluxograma aqui. Depois a gente tem as explicações do que são os sistemas de apoio à operação e o que são os sistemas de apoio gerencial. Depois a gente abre um pouquinho esses sistemas dentro da minha empresa, em termos de logística de suprimento, logística interna e logística de distribuição. A gente fala um pouco das entradas, dos processamentos e das saídas, que a gente acabou de falar no exercício. E a gente pede aqui, conceitue o sistema de apoio gerencial, sistema de apoio operacional e os sistemas, como entrada, processamento e saída. Aí depois vem aquele desenho onde eu coloco os sistemas de forma genérica de uma empresa. Aí vai vir a explicação do que é um ERP, do que é um TMS e um WMS e um YMS. Vem todas as explicações aí, ok? Fala até do CTMS. E depois vai falar do TAG e do RFD. E, por último, fechando do CRM. Esses são os sistemas. E complementando o último slide, antes das perguntas, um slide que pergunta para você: quais são as soluções e os benefícios esperados na aplicação de um sistema de informação dentro de uma empresa qualquer? Aí, genericamente, ele coloca várias coisas que são soluções dentro da qualidade e da velocidade das informações. Então, por que eu implemento um sistema de informação na minha empresa? Para ganhar qualidade e velocidade das informações. E o que essa qualidade e a velocidade das informações traz para a minha empresa? Redução de erros ao cliente, redução do tempo de atendimento, redução do custo da mão de obra, racionalização do espaço, aumento da capacidade e desempenho. E isso está relacionado ao quê? Ao tripé: melhoria do nível de serviço, redução do custo operacional e melhoria dos indicadores de desempenho. E isso traz o quê para a minha empresa? Qualidade, produtividade e competitividade. Então, eu acho esse quadro também magnífico no porquê, objetivos e resultados de um sistema de informação. Então, as perguntas seriam conceitue PI, ERP, WMS, TMS, YMS, CRM, CTMS, TAGs e RFD. E, por último, descreva as soluções esperadas na aplicação dos sistemas de informação, que tem tudo a ver com esse quadro aqui. Vou parar o share, abrir a nossa câmera. Vou dar um print screen aqui para ver quem está presente
E vou abrir aqui para vocês. Perguntas. Professor, Oi. sobre o trabalho que a gente está concluindo, como a gente é um terminal, que no Ok. caso seria a empresa, Certo. o sistema de saída dele seria só o B2B, que vai de um terminal para o outro, porque a Ecoporto não faz o transporte para a casa do cliente, Não terminal, casa do faz B2C. É isso? Então, Ok. o B2C seria esse, né? Quando sai do terminal e vai para a casa do cliente. Isso, exatamente. É o cliente, nesse caso, é o consumidor... Desculpa. Final. São duas coisas separadas. O B2B é business to business. Uhum. Nesse caso, um cliente pode ser um intermediário. Um armazém, um supermercado, um CD, ele é um intermediário. Quando é customer B2C, customer é cliente final, ou seja, traduzindo ao pé da letra para nós, consumidor. É o cara que vai beber a água. Beber a água. Não é o cara que vai vender a água e nem transportar a água, tá? O cliente final, o consumidor, é o cara que bebe a água. Então, no caso, um terminal não faz tecnicamente isso, né? Não faz. É porque aquela apresentação que eu fiz é uma forma genérica, né? Se o teu terminal só faz B2B, é B2B como saída. E como seria um terminal que faz o B2C? Um B2C, por exemplo, um terminal que não é portuário. Então, por exemplo, um outro terminal, um terminal de carga que pode fazer B2C. Eu posso comprar diretamente de um terminal de uma empresa e trazer para minha casa uma quantidade maior. Não precisa ser necessariamente uma unidade. Eu tenho um consumo, eu vou fazer uma festa, eu quero 10 engradados de cerveja, 20 de refrigerante, eu posso comprar diretamente de um terminal. Então, por exemplo, uma distribuidora de bebidas, ela pode vender B2C? Pode, desde que o C compre em grande quantidade. Ok? Acho que sim. Não, olha só, tem que ficar claro. Normalmente um terminal... Não, é que a gente está falando de terminais. No caso, a Ecoporto manda para outros terminais. Nesse caso, você tem razão. Não vende para consumidor final. O Ecoporto só movimenta para outros terminais. Então, entendi. Então tá bom. É B2B mesmo. Tá bom, obrigada, professor. Vamos lá, turma. Vamos aproveitar esses minutinhos aqui. Alguma pergunta sobre o trabalho, alguma pergunta sobre a aprendizagem do trabalho e alguma pergunta sobre o conteúdo que eu acabei de passar para vocês para estudarem para a prova, tá? Na dica? Professor, eu estou arrumando aqui o trabalho, agora com as explicações do senhor, e a gente vai mandar por e-mail, tá bom? Tá bom, excelente, Tainá, e muito manda legal. pelo Word, né? Não pelo PowerPoint. Aquele desenho, se você me der um print screen na tela e colocar no Word, já fica bom para mim, não tem problema. Tá bom, então. Tá? Eu construí no PowerPoint porque eu tenho mais facilidade do que mais fácil. no PowerPoint do que construir aquele desenho no Word. O Word é mais difícil. No PowerPoint eu tenho essa facilidade, é aquilo que eu falei para vocês, né? De juntar as facilidades. Certo. Tá bom. Tá bom? Eu já estou terminando aqui, eu já mando, então. Tá. Alguma dúvida com relação ao conteúdo para avaliação? Da minha parte, não. Tá, então eu quero ver aí o positivo de vocês. Vou perguntar aí para vocês. Alguma dúvida com relação ao conteúdo para a TD1? Se não tiverem, coloque aí. Nenhuma, prof. Nenhuma. Beleza, vamos lá, quero ver. Tem mais gente aí que não colocou. Júlia, Rafaela, Stephanie, Henrique. Legal, galera. Então, olha só. O material do exercício que eu passei, se alguém quiser, já está lá no Moodle. O material para estudo, por mais que eu já tenha passado aqui, também está lá no Moodle para vocês estudarem.
E aí eu espero que vocês tenham 2 dias muito bons, né? De novo, cuidem-se, essa pandemia não é brincadeira. Façam aquilo que tenham que fazer também, lógico, não vou falar que não, mas com cuidado, que as vidas humanas importam. E que nós tenhamos uma boa ATD1. Às 19 horas eu abro e mando o link do que é para ser feito, ok? Beleza, turma? Ok. Boa Beleza, noite, professor. professor. Obrigada, viu? Obrigado vocês. Gratidão pela presença e participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada, professor. Boa noite, Cuide. professor. Até Boa quinta. noite. Até quinta. Até quinta. Professor, rapidinho, só uma dúvida. Ui, tá vendo? Por isso que eu fico aqui esperando. Não, é que eu estava dando uma lida aqui no trabalho. Na hora de falar sobre o sistema, eu li sobre o que o sistema implementava, né? E expliquei dentro da empresa o que ele iria beneficiar, entendeu? Tá, lê aí para mim, desse... só para ver. Lê aí para mim, para ver como é que ficou. Deixa eu ver um aqui. Por exemplo, o sistema DW. Okay. Eu coloquei que o sistema DB2, fornecido pela empresa IBM, possibilita ao terminal da Equimar obter um rápido acesso à quantidade de dados ali armazenado, com informações detalhadas extraídas dos outros sistemas pela empresa, o CRM, o SCM e o ERP, separando as operações de decisão das operações de produção. Aí foi dessa forma que eu expliquei dos outros, entendeu? Tainá, parabéns. É isso que eu quero ler e ouvir. Exatamente isso. Ou seja, você está, mesmo que copiando alguma coisa, você está traduzindo esse conteúdo para aquilo que você está demonstrando que a empresa usa. Parabéns. Exatamente isso. Então, eu fiz dessa forma. Eu li o significado e li também o que os benefícios do sistema, entendeu? Que as empresas ofereciam. Isso, aí foi dessa muito forma. bem. Muito bem, é então tá exatamente isso. Dessa forma, se tiver a descrição de todos assim, parabéns. E É eu arrumei exatamente também isso que eu queria ver. E a gente também arrumou o PowerPoint como o senhor mostrou aí, da casinha, do triângulo, do quadrado. Aí eu finalmente entendi o que o senhor estava falando. Antes eu não estava entendendo. Não, realmente colocar isso que você falou lá dentro não vai caber. Não, eu coloquei mesmo. só o nome do sistema, entendeu? Isso. Por exemplo, coloquei o sistema que a gente usou, esse que eu acabei de falar. Eu coloquei o nomezinho dele, entendeu? O DW. No quadrado certo, Ok. Então tá bom. Legal, legal. Parabéns, é isso mesmo. Parabéns que vocês conseguiram transformar o conhecimento em aprendizado. É essa sempre a nossa intenção no final das contas. Não, agora que o senhor explicou melhorzinho, deu para concluir aqui. Então, Legal. A gente já vai estar mandando, tá bom, professor? Tá bom, Tainá. Obrigado. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.